Olá, eu sou Júlia Pinheiro Andrade, uma mulher branca de cabelos compridos, ao fundo com uma prateleira cheia de livros, inclusive um da minha autoria, e flores amarelas. Eu vou apresentar os fundamentos da prática Aprendizagem Visível nas aulas de ensino fundamental anos iniciais, uma prática desenhada em equipe por meio do planejamento reverso. Eu desenvolvi essa prática junto com Luciana Pereira, coordenadora pedagógica, Paulette Benzaken e Bianca Corsi, professoras, todas nós da cidade de São Paulo. Elas foram minhas alunas no Instituto Singularidades e depois participaram de um grupo de estudos deste livro, Planejamento para a Compreensão, alinhando ensino, avaliação e currículo por meio do planejamento reverso, de Grant Wiggins e Jay McTighe. Estudando essa proposta, a gente refletiu sobre práticas de sala de aula aplicando este pensamento, que é do planejamento reverso em 3 etapas. A primeira etapa: quais são os resultados desejados da nossa ação pedagógica, em termos de ideias essenciais que a gente quer que os estudantes compreendam, manipulem, apliquem, e de perguntas essenciais que eles têm que se fazer para desenvolver as habilidades que a gente quer que eles desenvolvam e as competências gerais que a gente precisa mobilizar da BNCC. Estágio 2. Quais são as evidências aceitáveis de que a gente está desenvolvendo esses objetivos? Ou seja, quais são as formas de avaliação que vão nos trazer evidências observáveis de sala de aula que a compreensão dos alunos está se movendo na direção que a gente quer e que eles estão ganhando as habilidades e competências necessárias? São nossas estratégias de avaliação e são nossas ferramentas para observar a prática dos estudantes. Estágio 3. Como que a gente redesenha a nossa sequência de ensino e aprendizagem, as nossas sequências didáticas, os nossos projetos, para que de verdade a gente alcance os objetivos definidos no estágio 1 e que a gente aplique as estratégias que revelam as evidências necessárias para a gente saber se está indo no caminho certo. Então, com base nesses 3 estágios, a gente vai ver agora a prática desenvolvida. Eu vou contar para vocês um pouquinho do nosso trabalho. A partir dos nossos estudos, paramos para pensar como deveria ser o nosso planejamento para que os alunos realmente compreendessem. Como ter clareza dos nossos objetivos e evitar equívocos ao longo do planejamento para a compreensão. Isso mostrou a necessidade de revisitarmos o nosso trabalho pedagógico. Como seria uma tarefa difícil, optamos por escolher uma área e um conteúdo. A área escolhida foi língua portuguesa e o conteúdo de adjetivos. E assim colocamos em prática o planejamento reverso. Primeiramente, observamos a nossa matriz, que está toda embasada na BNCC. E constatamos que a maior parte do nosso projeto estava priorizando o ensino por cobertura, ou seja, o ensino que tem como foco o excesso de informações e pouca construção de conceito. Outro ponto importante é que constatamos que não tínhamos um trabalho sistemático de transferência de conteúdo para situações reais e de uso do cotidiano. Nesse processo, não descartamos o nosso material estruturado, que nós tínhamos, mas sim selecionamos o que fazia mais sentido de acordo com essa nova lógica de trabalho. Eu sou a Bianca e questiono afinal, o que é preciso que as crianças saibam a respeito dos adjetivos? Fazer esse movimento foi um dos primeiros passos para o planejamento reverso. Por meio de um modelo de documento que o Wiggins e McTighe elaboraram e que a equipe da Ativa Educação adaptou, organizamos esse planejamento no papel, nos 3 estágios propostos. No estágio, identificamos os resultados desejados. Quais são os meus objetivos como professora? Quais são as compreensões essenciais, as perguntas essenciais que nortearão a investigação? Para isso foi preciso que nós, professores, entendêssemos e definíssemos o que de fato queremos que os nossos alunos compreendam sobre adjetivo. E foi assim que chegamos ao objetivo: produzir textos orais ou escritos usando um vocabulário amplo para descrever pessoas, lugares, situações, objetos, deixando o leitor ou ouvinte mais próximo daquilo que se pretende apresentar. Assim, nós conseguimos definir quais são as compreensões essenciais para conquistar esse objetivo. E o que a gente definiu? Que era preciso ampliar o repertório de adjetivos e que com esses adjetivos, aí sim, produzir textos qualificando os substantivos. Também definimos perguntas essenciais que vamos dirigir às crianças. Por exemplo, o que é preciso fazer para que um leitor ou um ouvinte possa imaginar melhor um lugar, as pessoas, os objetos, do jeito que vocês pretendem contar? Quais são essas palavras? Alguém sabe o nome delas? Vejam que a conversa com as crianças não começa apresentando o que são adjetivos, mas sim a função que essas palavras exercem no texto. E assim, a gente mudou a nossa lógica.
focando na aprendizagem e não no ensino. Só as compreensões que nós levantamos. Também buscamos identificar quais são as incompreensões previsíveis nesse processo, inclusive para munir o professor para criar rotas e estratégias. Por exemplo, já imaginamos que eles têm um repertório empobrecido. Então, antes de pedir para enriquecerem tanto um texto, temos que repertoriar. Senão eles trocam bela por bonito, pois não sabem como descrever algo surpreendentemente admirável, por exemplo. Outra incompreensão previsível, principalmente para quem já foi apresentado para o conceito de adjetivo de uma forma tradicional, é acreditar que a palavra sozinha é um adjetivo. Por exemplo, na frase, a menina comeu um salgado, muitas crianças logo diriam que salgado é adjetivo, pois pensam na palavra de forma isolada e não na sua função na frase. Nesse caso, a palavra salgado não é um adjetivo, é um substantivo. Já na frase, o feijão está salgado, aí sim, a palavra salgado é de fato um adjetivo. Quais são as habilidades e os conhecimentos necessários para isso? Nas primeiras versões desse documento, tivemos muita dificuldade de não misturar o que queríamos que os alunos soubessem daquilo que eles deveriam ser capazes de fazer. Elencamos no estágio 2 as evidências aceitáveis dos resultados do primeiro estágio e elaboramos as atividades avaliativas. E, por fim, fizemos o nosso plano de aprendizagem, de forma muito mais enxuta e focada na compreensão. Olá, eu sou a professora Paulette e vou mostrar para vocês como começamos o estágio 1 na nossa prática com a abordagem visível da aprendizagem, isso é, com as rotinas de pensamento agora. A rotina de pensamento, ela é utilizada para introduzir, disparar, sintetizar ou aprofundar ideias. Então, por meio dessa leitura de imagens do quadro da obra do Van Gogh, vocês podem ver que as crianças responderam algumas perguntinhas. O que vejo? O que penso? O que pergunto? E com isso, conseguimos tirar delas as características desses móveis, desses objetos que estavam no quarto do Van Gogh. Como, por exemplo, a cama. Como era a cama? Maciça, marrom, dura, firme e assim por diante. Na segunda sensibilização, as crianças foram convidadas a participar de uma dinâmica. Eles fecharam os olhos e a professora leu uma história para eles, o artesão, e eles tinham que desenhar a personagem principal. E já no segundo momento fizeram o mesmo exercício de olhos fechados, porém escutando a mesma história com outras palavras, que era o pequeno artesão. E foram convidados a vários questionamentos. O que eles perceberam de diferença entre um desenho e outro? O que fez? O que aconteceu? O que ajudou no texto a perceber esses detalhes? E logo perceberam que haviam outras palavras no texto que fizeram toda a diferença para caracterizar tanto fisicamente o menino, o Garibaldi, quanto emocionalmente. Como, por exemplo, ele usava boné vermelho, ele usava uma bermuda xadrez, ele estava triste, ele era um menino criativo e assim por diante. Seguindo a sequência didática, trabalhamos com várias metodologias ativas no ensino híbrido. As crianças estavam com distanciamento social e precisávamos buscar outras ferramentas tecnológicas, como por exemplo o Jamboard, onde as crianças tinham que colocar post-its caracterizando as imagens que encontravam nas páginas, e o Padlet com outros diferentes exercícios de leitura de imagem e outros. E também fizemos na escola, com grupos menores, o jogo dos 4 cantos, onde as crianças tinham que escrever palavrinhas embaixo das imagens, conforme a professora batia a palma, eles trocavam de grupo e de imagem, e a caixa surpresa, onde tinha uma imagem que a criança tirava, e por meio de vários adjetivos que iríamos falando, eles descobriam que imagem que era. E foi assim que, por meio das nossas perguntas essenciais do nosso planejamento reverso, continuamos o nosso trabalho, tendo em vista agora as produções de texto. Então, vejam só, as crianças começaram a escrever os textos e nós questionamos, né? Onde estão os adjetivos? Porque eles escreviam assim, Carlos era o que mais brincava e fazia piadas. Porém, onde estava o adjetivo para caracterizar Carlos, né? Então, eles começamos a levantar o que Carlos pode ser. Se ele gostava de brincar, se ele fazia piadas, então ele era animado, divertido, extrovertido. Então, vamos acrescentar esses adjetivos nas frases? E foi assim que os textos foram mudando. Então, ficou assim, Carlos, muito divertido, era o que mais brincava e fazia piadas. Porém, a caracterização estava aparecendo apenas na situação inicial, em forma de lista. Então, eles colocavam Paulo, corajoso e aventureiro, Lisa, carinhosa e inteligente. E aí, fizemos outra pergunta essencial. Como podemos descrever as personagens na história sem que os adjetivos se apresentem em forma de lista?
Então, que as crianças começaram a utilizar os adjetivos durante a história. Vejam, nesses todos que estão amarelinhos aqui, os adjetivos começam a se encontrar, até em falas de personagens eles começaram a aparecer, para caracterizar durante a história, caracterizando o aeroporto, o Arthur, o irmão velho responsável. Ele foi surgindo durante o texto, e não apenas no início, em forma de lista. Durante esse processo de aprendizagem no estágio 2, aconteceram as evidências para avaliação. E os próprios alunos, por meio da metacognição, começaram a se autoavaliar, né? A metacognição é um meio de você fazer uma reflexão da sua própria aprendizagem, né? E foi assim que eles viram, no texto 1, por exemplo, que eles produziram, se eles utilizaram os adjetivos só no início da história, se eles utilizaram adjetivos durante a história, ou se eles nem estavam descrevendo ainda os personagens e o local por meio de adjetivos.